aí, galera, tranquilo? Bem-vindo ao canal Trader Forex Brasil. Eu sou o Glauber Pardo e está começando mais um vídeo. Aqui a gente fala de economia, trading e mercado do jeito certo. Hoje é dia 15/6/2025 e bora de conteúdo. Hoje eu vou falar aqui sobre o conflito geopolítico entre Israel e Irã, tá? O que está acontecendo ali naquela região do Oriente Médio? É, o Irã tinha assinado no passado um tratado onde ele não iria produzir bomba atômica, onde não iria fazer enriquecimento de urânio, tá? Em resumo. E já faz uns anos que o Irã vem enriquecendo urânio para a produção de bomba atômica, tá? E ali no Oriente Médio, acho que todo mundo aqui já deve ter uma boa noção, existe um grande conflito, tá? Principalmente por, pela parte religiosa ali, tá? E Israel se sente muito ameaçado com esse movimento, né? Então, Estados Unidos também, que é um país que apoia Israel, tenta a todo momento fazer um acordo, né, com o Irã para que ele pare de enriquecer urânio, cumpra o que foi combinado anteriormente e para que não tenha impacto geopolítico global, né? O Irã é um país de regime que a gente fala que é teocrático, né? Mas é praticamente uma ditadura onde tem um líder supremo ali controlando praticamente tudo no país. Tá? Então, o cenário é mais ou menos esse. Israel se sentiu um pouco ameaçado com esse momento, tá? Irã parece tem notícias que eles estavam muito próximos de conseguir a bomba atômica realmente. Mas nem se sabe, né? Porque a mídia no próprio Irã é controlada, então a gente não sabe exatamente em que momento o Irã está em relação ao enriquecimento de urânio, que é o insumo principal ali para fazer a explosão atômica. Tá? Então, em cima disso, vim trazer aqui o que isso impacta no mercado, né? O que acontece ali. Bom, como acho que a maioria das pessoas já sabe, o Oriente Médio é o maior produtor, o Oriente Médio como um todo, tá? É o maior produtor de petróleo do mundo, né? E o Irã, se não me engano, está entre os. Se não me engano, é o quinto principal país em relação à produção, porém, ele comercializa muito petróleo com a China, porque com essa história de não cumprimento do acordo, ele já é sancionado. Então, o petróleo dele não é difundido todo no mercado, escoa por alguns parceiros comerciais, mas como China, que é o principal consumidor, mas ele é o quinto em produção do mundo, apesar da produção ter esse ponto de atenção que ela não escoa para o mundo inteiro, ela tem algumas sanções, tá? Então tem esse ponto de atenção aí. Contudo, qual é o real impacto disso em relação ao Irã, tá? O Irã, ele fica exatamente nesse ponto aqui, onde a gente tem um canal que chama Canal de Hormuz, tá? É o Estreito de Hormuz. Esse estreito é exatamente essa região aqui, onde essa região tem mais ou menos um pouquinho mais de 25 quilômetros de largura aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui nessa região passa, eu peguei algumas imagens aqui, e aqui nessa região passa muito petróleo. Praticamente o petróleo do Oriente Médio inteiro escoa por essa passagem, tá? Então, aqui na segunda imagem, aqui a gente vê que os Estados Unidos aqui tem uma base, Estados Unidos tem uma base aqui na região justamente para poder controlar aqui, para poder gerir aqui o bom andamento desse canal, porque o mundo inteiro depende desse canal, tá? Então, o impacto aqui, na verdade, nem é basicamente pela produção do Irã, que afeta sim, mas não é o principal ponto de relevância aqui do que a gente vê acontecendo com o petróleo, tá? Devido à guerra. E sim porque o caminho, o Irã pode fechar esse caminho a qualquer momento. Então, é um caminho que não é muito grande, é um estreito ali, ele é uma passagem de escoa o petróleo. E aqui eu trouxe até essa imagem aqui, que a gente tem aqui os milhões de barris por dia e para onde que eles vão, né? Esses barris, aonde que eles são distribuídos. Ou seja, esses países seriam altamente impactados, né? E como a gente sabe, o petróleo inflaciona
o mundo todo. O petróleo é um dos agentes mais inflacionários do mundo, tá? É um dos fatores mais inflacionários do mundo aqui. E aí o risco é esse, tá? O risco que a gente vê é isso. E vindo um pouquinho aqui para os gráficos, a gente olha um pouco do que aconteceu, tá? Primeiro ponto aqui, o petróleo, né? Então a gente olha o petróleo aqui. Aqui é até no último vídeo aqui eu tinha até falado sobre a posição que eu tinha, tá? No petróleo, sobre o vídeo de encarteiramento, eu vou deixar aqui no card para acompanhar. Então, mas em resumo, abaixo de certos níveis de preço, eu sou comprador de petróleo devido à relação oferta e demanda, tá? E aí mais detalhes você pode assistir no card aqui do vídeo, tá? E o que aconteceu aqui? Começou a guerra na quinta, né? Na quinta noite. A gente tem o petróleo praticamente subindo aqui, ó, desde da ameaça de guerra, que foi na terça, e a guerra em si, a gente teve o petróleo subindo quase que 16% aqui, tá? Uma pernada dos últimos 3 dias úteis aqui. Então, foi quarta, quinta e sexta, né? Tendo uma explosão acentuada aqui na quinta noite, tá? Quinta noite aqui do Brasil, que lá já no Oriente Médio já começa a amanhecer. Que foram os primeiros ataques de Israel, tá? E aí, por que isso acontece? Exatamente pelo que eu fiz a introdução aqui, tá? O Estreito de Hormuz, né? Quando a gente olha aqui para outros ativos, trazendo um pouco aqui para o índice dólar, né? Você vê que o índice dólar, ó, ele está sofrendo desde o começo do ano. Então ele está com uma queda aqui, ó, de aproximadamente 11%, desde o começo do ano, quando ele vem caindo aqui, ó. E ele continuava caindo. Se você olhar as duas velas do diário, ó, essa vela de sexta aqui foi já pós o ataque. Mas se você olhar o que vinha acontecendo, ó, ela estava dando uma nova pernada de baixa aqui. Então, o que aconteceu? A guerra fez todo aquele evento no petróleo, tá? Que eu citei aqui, e também fortaleceu o dólar instantaneamente, tá? Que aí a gente vê aqui ele fazendo a perna de baixa, e aqui, mais ou menos nessa região aqui, nessa vela, foi quando teve o ataque. Então você teve aquela resposta no petróleo, e a gente teve a resposta aqui no índice dólar, tá? Agora é aguardar para ver o que vai acontecer. A gente tem que ficar de olho. O fechamento do Estreito de Hormuz seria muito perigoso para o Irã realizar isso, visto que ele impactaria praticamente o mundo inteiro, né? Então, seria trocar uma guerra só com Israel, que ainda é apoiado por Estados Unidos e por Reino Unido, mas seria trocar uma guerra direta com Israel para trocar uma guerra econômica com o resto do mundo, e acredito que sim, aí o mundo deveria vir bem mais forte para cima do Irã. Eu acho muito improvável que isso aconteça, tá? Então eu vou ficando por aqui. Dúvidas, comenta aqui embaixo no vídeo, sugestões, estou começando o canal, vou pedir aqui, dá uma ajuda aqui, clica no like, valeu!